Olá, alunos da Escola Antônio Burgos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Trabalhos esses que, como foi solicitado por alguns alunos e eu mesmo cheguei a combinar com outros, nós iremos retomar a questão de soluções, iremos dar uma solidificada ali naqueles conceitos de soluções e também nos de propriedades coligativas, para aí sim, após esse trabalho em soluções, um trabalho não superficial, mas um trabalho mais concreto mesmo, aí é que nós possamos passar para outros conteúdos, tá certo? Resumindo, então, nesse momento, nós iremos retomar o assunto de soluções. Principalmente, retomar por onde eu percebi, assim, a maior parte das dúvidas, não é? Então, vamos lá, ok? Em relação às soluções, é importante, as dúvidas que chegaram até mim não foram dúvidas relacionadas à parte conceitual de soluções, o que significa soluções. As dúvidas envolvem mais o raciocínio lógico na hora de aplicar, por exemplo, a fórmula. Que fórmula? As fórmulas relacionadas com as concentrações das soluções. Então, assim, eu tenho por solução a união do soluto e o solvente. Beleza, todo mundo compreendeu isso. Soluto, aquilo que está sendo dissolvido, solvente, aquilo que está dissolvendo. Beleza, ok. Mas isso é pouco. Eu tenho que quantificar a relação entre eles. Eu tenho que estabelecer parâmetros para dizer, olha, eu tenho tanto de soluto, portanto de solvente, visto que as soluções elas têm as mais diversas aplicações em nosso cotidiano, desde medicamentos a reagentes na indústria. Então essas soluções elas precisam ser muito bem caracterizadas, quantificadas, saber exatamente quanto tem de cada um, não é? Então, vamos lá. Concentrações de soluções, a primeira forma, a mais básica, é justamente a concentração comum. Na concentração comum, eu tenho lá a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, essa é a primeira e a mais básica forma de se caracterizar a concentração de uma solução, né? Pela concentração comum. Mas não existe apenas essa maneira, digamos assim. Existem várias formas que eu posso utilizar para caracterizar ali as minhas soluções. Então, por exemplo, eu tenho lá a concentração comum, eu tenho, por exemplo, o título, não é? Título. Esse meu título, eu posso estar me referindo a um título em massa ou um título em volume. Né? Se eu estiver me referindo a um título em massa, eu vou levar em consideração as massas de soluto e de solvente. Então, por exemplo, no título em massa, então eu tenho lá a massa do soluto dividido pela massa total da solução. Ora, a massa total da solução é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, eu teria aqui, ó, M1 mais M2. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma outra maneira de expressar a concentração de uma determinada solução. Então, eu tenho concentração comum, aqui eu tenho o título em massa. Bem, mas eu poderia ter também, né, já que estamos falando de título, eu poderia ter o título em volume. Ora, o raciocínio é o mesmo, apenas eu irei mudar a grandeza utilizada. Em vez de utilizar massa, eu irei utilizar volume. Então, eu teria volume do soluto dividido pelo volume total da solução, ou seja, soluto mais solvente. Por isso que vai ficar volume do soluto mais volume do solvente aqui, ó, no denominador, na parte embaixo da minha fração. Então, aqui eu tenho V1 mais o V2. O que é que eu tenho agora? Eu tenho o título expresso em volume, o título em volume, certo? Bem, pessoal, são várias fórmulas aí que nós podemos utilizar com o intuito de caracterizar uma solução ali em termos de sua concentração. Vamos observar, né? Por exemplo, dá para fazer ali?
a fração comum, né? Ou fração molar, olha lá, fração molar, eu vou obter, representado lá pelo X, fração molar, né? Comum é aqui na concentração. Aqui a fração molar eu vou obter, como o próprio nome está dizendo, vendo a relação entre mol dissoluto e mol dissolvente. Então, aqui eu tenho, olha, como é que eu vou obter a fração molar do soluto? Simples, eu vou pegar o número de mols do soluto, olha lá, o N1, esse N minúsculo, qual o significado dele? É justamente o número de mols. Ora, quantos mols tem ali colocados? Né? Por exemplo, então, se eu tenho uma determinada substância cuja massa molar é 40 gramas, se eu tiver 80 gramas, eu tenho 2 mols. Se eu tiver 120 gramas, 3 mols. Então, é assim que eu tenho essa noção do número de mols, né? Então, vamos lá. Voltando. Aí eu tenho número de mols do soluto dividido pelo número de mols total da solução. Ou seja, número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. É assim que eu encontro a fração molar do soluto. Olha lá, fração molar do soluto. Lembre-se, o índice 1 refere-se a soluto. O índice 2 refere-se a solvente. Aí, então, eu tenho que usar esses índices corretamente na hora de interpretar o enunciado, para montar corretamente ali a minha formulazinha, tá certo? Do mesmo jeito que eu tenho a fração molar do soluto, eu posso ter também a fração molar do solvente. É só usar agora, lá na parte de cima, no numerador, usar o número de mols do solvente. Então, no caso aqui, eu tenho N2 dividido por N1 mais N2. O denominador continua o mesmo. Né? O denominador continua o mesmo, mas o numerador muda, dependendo da fração molar que eu queira. Se eu quero a fração molar do soluto, eu uso o numerador, o número de mols do soluto. Se eu quero a fração molar do solvente, então eu uso lá, no numerador, na parte de cima da fração, eu uso justamente eu uso o número de mols do solvente. Depende do que eu quero utilizar, né? Fração molar do soluto, número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. Fração molar do solvente, número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Bem, essas aí são formas de encontrar a concentração de uma solução. Não são as únicas, tem outras mais, né? Tem, por exemplo, lá, vou apagar aqui um pouquinho para a gente poder ter acesso, né, a mais espaço. O quadro é pequeno, mas dá para a gente entender. Eu tenho lá também o ppm, né? ppm é o partes por milhão, ou o ppb, partes por bilhão. Então, isso vai depender essa forma de expressar a concentração vai depender da quantidade de soluto que eu tenho ali. Por exemplo, nesses casos aqui, parte por milhão, parte por bilhão, eles são utilizados quando eu tenho, por exemplo, um poluente, né, um metal pesado em meio a uma água que está sendo utilizada numa comunidade, um determinado metal pesado em meio a um determinado alimento. Então, a quantidade é muito pequena em relação ao todo. Aí, o que é que eu utilizo? Eu utilizo expressões que possam dar um significativo maior, que possam ser adequadas a essa quantidade tão mínima do soluto em relação ao solvente. Então, eu uso o ppm, partes por milhão, e o ppb, partes por bilhão. Eu posso resolver isso aqui facilmente, nesses dois casos, por regra de 3. Né? Então, por regra de 3, onde eu vou fazer um comparativo em relação a 1 milhão, né? Que é o 10 elevado à sexta, ou um comparativo com 1 bilhão, que é o 10 elevado à nona. Né? Então, eu tenho lá, então eu tenho em 1 grama de um alimento,
eu tenho 0,000 grama de um determinado metal pesado. Ora, qual vai ser isso aí expresso em partes por milhão? É só eu comparar. Faço a regrinha de 3. Olha, eu tenho tantas gramas do metal pesado em 1 grama do alimento. E em 1 milhão de gramas, eu teria X. Eu faço uma proporcionalidadezinha, regra de 3. Nós iremos responder questões ou nesse vídeo ou no outro, porque eu tinha pensado nesse vídeo fazer uma explanação teórica das fórmulas, porque alguns alunos ficaram em dúvidas, ficaram perdidos nessa fórmula. Então, ou nesse vídeo ou no outro, eu vou abordar questões relacionadas às fórmulas apresentadas aqui. Então, vê lá, no caso do bilhão, mesma coisa. Olha, eu tenho 0,00005 gramas de mercúrio, né? Hipoteticamente aqui, né? Um metal pesado, em 1 grama do alimento. Isso é o que está dizendo ali. Sim, e como passar isso para ppm ou ppb? É só você fazer a regrinha de 3. Olha, se tem 0,0005 gramas para 1 grama do alimento, e em 1 milhão de gramas, vou ter quanto? Terei, o valor vai estar em ppm, porque eu estou correlacionando com 1 milhão. Ah, mas se eu quisesse correlacionar para o ppb, para partes por bilhão, era só na regrinha de 3, em vez de eu projetar, terá quantos em 1 milhão de gramas? Era só colocar, terá quantos em 1 bilhão de gramas, certo? Lembrando, essas ppm e ppb são fórmulas, são muito aplicadas em relação a poluentes, né? Poluentes atmosféricos, poluentes em alimentos, tá certo? Bem, voltando. Eu tenho também aqui uma outra forma, que é a concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria é importantíssimo. Das concentrações de soluções, é a mais importante, que é justamente a molaridade. Então, eu tenho lá o que eles chamam, o que o livro de vocês está chamando, né? Logo no iníciozinho do capítulo, de concentração em quantidade de matéria, é simplesmente molaridade. Ou seja, dizer quantos mols tem do soluto por litro da solução. Então, como é que nós vamos expressar isso na fórmula? Então, na molaridade, eu vou ter lá, ó. Se eu dividir aqui, ó, a quantidade de massa, quantas gramas, né? A massa, quantas gramas, as gramas ali existentes, ó, pela massa molar. Eu terei o quê? Eu terei o número de mols. Se eu pego o número de mols e divido pelo volume, esse volume expresso em litros, aí eu passo a ter justamente a molaridade. Então, essa formulazinha da molaridade, que o livro de vocês também chama de concentração em quantidade de matéria, é importantíssima, não só para esse assunto, mas para tantos outros assuntos que nós iremos verificar aí pela frente. Então, molaridade, massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução em litro. Então, eu posso utilizar a fórmula assim, ou tem alunos que preferem fazer em 2 etapas esse raciocínio. Fazer esse raciocínio em 2 etapas. Como assim, professor? Bem, o aluno pode calcular a parte, o número de mols, e depois dividir pelo volume, né? Ele pode fazer dessa forma também. Assim, ó, tenho lá a molaridade, aí eu pego o número de mols, dividido pelo volume da solução em litros. Ora, para calcular o número de mols, para chegar nesse número de mols, o que é que o aluno deve fazer? Ele deve pegar a massa do soluto e dividir pela massa molar dele, do soluto. Ora, fazendo essa divisão da massa molar do soluto, aqui em gramas, pela massa molar, que está em gramas por mol, né? Aí ele vai obter, ó, o valor para jogar nessa outra fórmula. Então, vai do aluno. Ou ele usa essa fórmula de cima, né, onde ele
faz a coisa de uma vez só, ou ele pode fazer por partes, depende do aluno. O importante, de repente, é lembrar que essa massa molar, eu encontro a massa molar pela soma das massas molares dos elementos ali envolvidos na formação da substância. Por exemplo, no caso do hidróxido de sódio, que eu citei agora há pouco, né, de massa molar 40. Ora, por que a massa molar do hidróxido de sódio é 40? Olha lá, a fórmula do hidróxido de sódio. Né? Aí, pela tabela periódica, a massa do sódio, 23. A do oxigênio, 16. E a do hidrogênio, é 1. Quando eu somo lá, 23 com 16, 39. Com 1, 40. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? 40 gramas por mol é justamente a massa molar do hidróxido de sódio. Eu tenho que ter isso muito bem definido, muito bem estabelecido, porque senão eu vou errar questões por besteira. Né? Eu vou errar questões, né, que eu poderia facilmente ali acertar. Ok, pessoal?